Olá, seja muito bem-vindo a esta edição. Eu sou Tabata Porte e a partir de agora te mantenho bem informado com as principais notícias do cenário internacional. E olha, nesta semana a gente acompanhou o resgate de Juliana Marins, a brasileira que morreu no vulcão na Indonésia. A trilha rumo ao cume do Monte Rinjani, no país indonésio, é desafiadora, cheia de obstáculos naturais e considerada uma das mais difíceis do país. Foi nesse cenário que a brasileira Juliana Marins, de 26 anos, viveu seus últimos dias. Juliana, natural de Niterói, no Rio de Janeiro, registrava em suas redes sociais um mochilão que fazia pela Ásia desde fevereiro. A caminhada até o cume do Monte Rinjani, um vulcão de 3.726 metros de altitude, localizado na ilha de Lombok, leva de 2 a 4 dias. Juliana embarcou na expedição no dia 20 de junho, com previsão de retorno no dia 22. Por volta das 6h30 da manhã do dia 21, Juliana parou para descansar em um dos trechos mais íngremes da trilha. Segundo familiares, o guia que acompanhava o grupo seguiu adiante. Quando percebeu a ausência da brasileira, ela já havia desaparecido. A região de Semarnungal, trecho em que Juliana caiu, é conhecido pelos escaladores como um dos mais perigosos do Rinjani, coberto por areia vulcânica e pedras soltas. Inicialmente, a jovem foi localizada a cerca de 300 metros de profundidade por drones. Mas com o tempo e as condições extremas, o corpo caiu mais de 650 metros em costa abaixo. Sem apoio imediato de helicópteros, voluntários se mobilizaram em uma rede de solidariedade. O alpinista Agan Rinjani liderou a ação, enfrentando chuva, frio e risco constante de quedas de pedras. Imagens gravadas por escaladores e drones indicam que Juliana ainda estava viva no dia 21. Mas foi apenas no dia 24 que os socorristas conseguiram chegar até ela. No dia seguinte, o corpo foi enfim retirado. O governo indonésio negou lentidão na operação de resgate. O chefe do Parque Nacional de Monte Rinjani, Irman Wazur, afirmou que o processo seguiu todos os protocolos e que as condições climáticas extremas impediram uma ação mais rápida. O clima no alto do vulcão muda a todo momento. Por isso, os helicópteros sequer foram cogitados nos primeiros dias. O relevo irregular e a instabilidade do tempo impossibilitam qualquer pouso ou aproximação aérea em muitos pontos do Monte Rinjani. A família de Juliana, no entanto, criticou a demora. Em nota, afirmaram acreditar que ela poderia ter sido salva. Isso se o resgate tivesse ocorrido ainda no dia em que ela caiu. E os aliados da OTAN concordaram em aumentar os gastos em defesa, um passo celebrado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A Espanha defende uma contribuição menor do que os 5% estabelecidos. A Europa e o Canadá concordaram com um aumento drástico em seus gastos com defesa em uma cúpula da OTAN em Haia, adaptada às demandas do presidente americano Donald Trump. Isso será conhecido como Compromisso de Haia para a Defesa, o que é muito bom, muito apropriado. Quando os aliados atingirem esse número, isso adicionará mais de $1 trilhão por ano. Pense nesse trilhão por ano, a nossa defesa comum. E isso é realmente uma vitória monumental, mas é uma conquista para os Estados Unidos, porque estávamos carregando muito mais do que a nossa parte justa. É bastante injusto, na verdade, mas esta é uma grande vitória para a Europa e, de fato, para a civilização ocidental. Na declaração final da reunião, os 32 Estados-membros da Aliança Transatlântica concordaram em aumentar seus gastos com defesa para 5% de seus respectivos PIBs nacionais até 2035. A meta até agora era de 2%, um limite alcançado no ano passado por apenas 22 dos Estados-membros. Em seus comentários, Trump não escondeu sua irritação com a Espanha pela decisão de limitar seus gastos militares a 2,1% do PIB. A declaração final da cúpula menciona a ameaça a longo prazo representada pela Rússia à segurança euroatlântica e a ameaça persistente do terrorismo. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell,
disse ao Congresso que o Banco Central americano pode esperar para baixar as suas taxas de juros de referência, apesar das opiniões divergentes de outros membros da instituição e também a forte pressão do presidente americano Donald Trump. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, falou ao Congresso. Powell discursou ante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara de Representantes. O chefe do BC americano destacou que a autoridade monetária pode esperar para baixar suas taxas de juros de referência, apesar das opiniões divergentes de outros membros da instituição e da forte pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nossa obrigação é manter as expectativas de inflação de longo prazo bem ancoradas e evitar que um aumento pontual no nível de preços se torne um problema de inflação contínuo. Por enquanto, estamos bem posicionados para aguardar, para saber mais sobre o provável curso da economia antes de considerar quaisquer ajustes em nossa postura política. As afirmações de Powell se seguem às declarações de dois governadores do Banco Central, que recentemente se mostraram abertos a cortes nos juros a partir de julho. Powell se negou a comentar as declarações de seus colegas, mas disse que outros encarregados da política monetária poderiam se sentir inclinados a baixar os juros antes se a inflação fosse mais fraca do que o esperado ou se o mercado de trabalho se deteriorasse. Esse ano, o Banco Central americano manteve inalteradas suas taxas de referência depois de sua última redução em dezembro, que situou os juros na faixa entre 4,25% a 4,50%. Powell espera entender melhor como as tarifas alfandegárias impostas por Trump a seus parceiros comerciais vão impactar a economia. O mundo enfrentou uma situação geopolítica mais complexa em décadas. Essa afirmação foi feita pelo presidente do Fórum Econômico Mundial. O mundo enfrenta a situação geopolítica mais complexa em décadas, declarou o novo presidente do Fórum Econômico Mundial, o norueguês Borch Brende, que advertiu que a situação afeta o crescimento global. A afirmação foi feita em uma entrevista antes de uma reunião do fórum na cidade chinesa de Tianjin. Até agora, a geopolítica não teve um impacto tão severo no crescimento global, mas agora estamos começando a ver que também está impactando o crescimento global, com os últimos números de crescimento deste ano, onde esperamos um crescimento claramente menor do que no ano passado. A reunião desta semana na cidade do norte da China, conhecida como Davos de Verão, terá a participação de várias autoridades. O fórum coincide com o envolvimento dos Estados Unidos na guerra entre Irã e Israel e acontece alguns meses após a economia mundial ter sido abalada pela guerra tarifária iniciada pelo presidente americano Donald Trump. Se não conseguirmos retomar o crescimento, infelizmente poderemos ver uma década de crescimento menor. O Banco Mundial reduziu este mês sua previsão de crescimento mundial para 2025 a 2,3%, contra 2,7% da estimativa anterior. A ministra da Agricultura da França acusou a Comissão Europeia de querer impor o acordo entre o bloco europeu e os países sul-americanos do Mercosul. A ministra francesa da Agricultura elevou o tom contra a Comissão Europeia. Annie Genevard acusa a Comissão de querer impor o acordo entre a União Europeia e os países do Mercosul. As preocupações são intensas porque a Comissão quer impor sua vontade. Isso é muito grave. Os estados não foram realmente envolvidos na negociação. Os agricultores, ainda menos, afirmou a ministra. A minoria de bloqueio, pelo menos 4 estados-membros do Conselho, representando mais de 35% da população da União Europeia, não parece garantida para a ministra, que afirma há semanas estar perto disso, embora não tenha certeza de nada, e multiplicou deslocamentos para bloquear a adoção do tratado comercial entre o bloco europeu e os países do Mercosul. Um responsável europeu afirmou que a proposta para uma assinatura e conclusão seria adotada pela Comissão antes do final do mês de junho. O texto prevê a possibilidade de a União Europeia exportar, em particular, mais carros, máquinas ou bebidas destiladas. Em contrapartida, facilitaria a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja sul-americanos. O comissário europeu da Agricultura, Christoph Hansen, declarou que as garantias para proteger os agricultores de concorrência desleal eram suficientes e rejeitou a ideia de um protocolo adicional mencionada pelo presidente Emmanuel Macron durante a visita do presidente Lula, que pressionava por uma rápida adoção.
Um relatório da Organização Mundial da Saúde apontou que o Brasil é um dos 4 países que conseguiram adotar um conjunto de medidas para reduzir o vício do cigarro. O documento foi apresentado durante a Conferência Mundial sobre Controle do Tabaco, em Dublin, na Irlanda. Além do Brasil, Turquia, Países Baixos e Maurício, na África, adotaram um pacote completo de medidas recomendadas há 18 anos pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Foram avaliados os resultados de 6 ações, como monitoramento do uso do tabaco e políticas de prevenção, legislação sobre ambientes livres de fumo, ajuda para parar de fumar, alerta sobre os perigos do tabaco nos rótulos das embalagens e na mídia de massa, proibições de publicidade, promoção e patrocínio do tabaco e aumento de impostos sobre o tabaco. De acordo com a OMS, durante esses anos, o número de países que adotaram ao menos uma dessas políticas passou de 44 para 155. Em termos de impacto populacional, isso significa 6 bilhões e 100 milhões de pessoas atendidas em comparação a 1 bilhão em 2007. Ao mesmo tempo, 40 países não adotam nenhuma dessas providências. Na abertura do evento, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, declarou, abre aspas, "Temos muitos sucessos para comemorar, mas a indústria do tabaco continua a evoluir", fecha aspas. Segundo ele, ao unir ciência, políticas e vontade política, é possível criar um mundo onde o tabaco não ceife mais vidas, prejudique economias ou roube futuros. Os principais avanços ocorrem em relação à rotulagem com advertências dos riscos à saúde. 110 países a adotam, contra apenas 9 em 2007. No entanto, a OMS alertou que a fiscalização tem sido inconsistente. A falta de campanhas educativas, as embalagens de tabaco sem fumaça continuam mal regulamentadas e apenas 1/3 da população mundial vive hoje em países que criaram ambientes livres de fumo. E ao menos 134 países não tornaram os cigarros menos acessíveis por meio do aumento de impostos. A recomendação da OMS é uma tributação de 75%. Algo que também preocupa é a disseminação de cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido, o que tem levado muitos jovens ao consumo. Atualmente, 133 países regulamentam ou proíbem esses dispositivos para fumar, contra 122 em 2022, e 62 ainda não fazem nada. Para a Organização Mundial da Saúde, os países devem considerar estender as advertências contidas hoje nos maços de cigarro tradicional também para os vapes. Segundo a entidade, a indústria está mirando agressivamente os jovens para aumentar as vendas de cigarros eletrônicos. Rüdiger Kresch, diretor de promoção de saúde da OMS, enfatizou a importância de regulamentar esses novos produtos, porque eles estão atraindo crianças e jovens para o uso de nicotina, levando-os ao vício. Ele mencionou que 1.300.000 pessoas morrem a cada ano devido ao fumo passivo, e milhões devido ao uso do tabaco. Um observatório chileno revelou as suas primeiras imagens do espaço profundo captadas pelo seu telescópio. É a maior câmera, digital do mundo. O Observatório Vera Rubin, situado no Chile, revelou impressionantes galáxias multicoloridas e regiões de formação estelar em suas primeiras imagens do espaço profundo, captadas por seu telescópio, a maior câmera digital do mundo. Após mais de 2 décadas de trabalho, o gigantesco telescópio financiado pelos Estados Unidos está localizado no topo do Cerro Pachón, no centro do país sul-americano, onde os céus escuros e o ar fresco oferecem as condições ideais para observar o cosmos. Uma das primeiras imagens é uma composição de 678 exposições feitas em apenas 7 horas, que captura a nebulosa Trífida e a nebulosa Laguna. Equipado com um avançado telescópio de 8,4 metros e a maior câmera digital já construída, o Rubin conta com o apoio de um potente sistema de processamento de dados. No final desse ano começará seu projeto principal, o Legacy Survey of Space and Time. Durante a próxima década, escaneará o céu todas as noites, captando até mesmo as mudanças visíveis mais sutis com uma precisão incomparável. O observatório, uma iniciativa conjunta da Fundação Nacional de Ciências e do Departamento de Energia dos Estados Unidos, também é aclamado como uma das ferramentas mais poderosas já construídas para o rastreamento de asteroides. Em apenas 10 horas de observação, o Rubin descobriu 2.104 asteroides não detectados no Sistema Solar, incluindo 7 objetos próximos à Terra, todos eles sem perigo. Para comparar, todos os outros observatórios terrestres e espaciais juntos descobrem cerca de 20.000 novos asteroides por ano.
E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se quiser rever esta edição, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Até a próxima.